Nós vamos abrindo as nossas Bíblias no Salmo 21. Bom dia a todos. Salmo 21. Agora sim o microfone está a funcionar. Sabemos que hoje é um dia de eleições, sabemos que será uma noite em que muitos esperam celebrar a vitória daquilo que são as suas convicções políticas, a vitória daquilo que é o seu partidarismo. Hoje nós também vamos celebrar a vitória, mas não tem nada a ver com as eleições, é uma vitória muito maior e muito melhor. Nós vamos celebrar a vitória do Rei Perfeito. Este é o título do sermão esta manhã, que tem como base de estudo o Salmo 21. Na preparação deste sermão, eu fui relembrado de algo que eu devo confessar que nos últimos anos eu perdi. Um antigo hábito que eu perdi nos últimos anos. Um dos bons hábitos, tive muitos maus hábitos, mas um dos bons hábitos que eu tive durante a minha adolescência e juventude. Durante a minha adolescência e juventude, que foi marcada pelos meus primeiros anos como cristão, eu tinha um diário de oração. E nesse diário de oração, tinha uma divisão muito simples. Eram os motivos de oração de um lado e do outro lado a resposta às orações, a cada oração. E eu lembro-me várias vezes de olhar para aquela lista ao longo do ano e ao final do ano e ficar muito surpreendido com a lista. Alegre e até confiante para orar mais ao ver como Deus tinha respondido a muitas das minhas orações. Ultimamente eu já não tenho um diário de oração, mas não tenho um diário que marque e registre as respostas às orações. E eu fui relembrado que talvez esse é um bom hábito para voltar a aplicar à minha própria vida e dentro do meu próprio lar. Quero-vos encorajar ao mesmo. E porquê é que eu estou a falar sobre isto? De ter o registro da resposta de Deus às nossas orações. Não apenas o registro dos nossos motivos de oração, mas também o registro das respostas de Deus às nossas orações. Porque apesar do livro de Salmos, como eu disse no domingo passado, ele não parecer ter uma sequência lógica, e ele não tem uma sequência lógica cronológica, mas parece-me a mim que não é isto que acontece entre o Salmo 20 e o Salmo 21. Na verdade, esses dois salmos parecem gêmeos. Parece que o primeiro, o Salmo 20, é os motivos de oração. E o Salmo 21 é o registro da resposta de Deus à oração do Salmo 20. Às orações do Salmo 20. Então, para nós entendermos isso melhor, apesar que iremos estar mais concentrados no Salmo 21, vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo 20 e 21 também. E diz assim a palavra de Deus: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantemos
nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Salmo 21. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o Rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O Rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Nós não temos como ter 100% de certeza, mas parece-me a mim, e eu espero que vocês também estejam convencidos do mesmo, que há uma ligação estreita entre o Salmo 20 e o Salmo 21. Porque no Salmo 20, que acabámos de ler, vemos que o povo de Israel estava à beira de uma guerra. E como tal, o que o povo pede é a oração do povo, que Davi registra. O que o povo pede é a vitória para o rei na véspera da batalha. E Davi também ora, empolgado, encorajado com as orações do seu povo. Ora confiante na vitória. E como nós vimos no final do Salmo 20, mostra clara confiança na resposta de Deus às orações do seu povo e às suas próprias orações. Por isso ele diz, no final do Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Hoje em dia seria em tanques, em armamento. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Nele está a nossa confiança. Mas agora, o que temos no Salmo 21 é a resposta às orações de Davi, a resposta às orações do povo de Israel. O Salmo 21 tem a celebração da vitória do rei. Ele foi para a batalha e venceu. É a celebração do rei. Mas como nós devemos aprender ao estudar o livro de Salmos, principalmente os Salmos de Davi, Davi é-nos apresentado como um tipo de Jesus Cristo. Então, quando lemos os Salmos, nós temos que buscar ligações também, intencionalmente, a Jesus Cristo. Porque apontam para alguém que vai além de Davi. E isso próprio não é porque inventamos. É porque nós vamos ver que é isto que também Davi tem no seu entendimento, no seu pensamento, quando está a escrever estes cânticos. Quando está a escrever estas orações, vai além dele. Então é a celebração do rei Davi. Deus lhe concedeu a vitória sobre os seus inimigos, mas também aponta para a celebração da vitória final e derradeira do rei perfeito. E nós sabemos que é esse rei perfeito. Era um descendente de Davi, ao qual ele recebeu essa promessa. E esse rei já veio. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. E o que temos aqui é um cântico de vitória, de celebração. Este salmo pode... Bem, uma das maiores dificuldades que eu tenho, pessoalmente, é a exposição de livros poéticos. Poesia hebraica. Primeiro, poesia em português já não é o meu. Poesia hebraica, muito menos. E é muito difícil encontrarmos na poesia um dos grandes desafios é a estrutura.
do texto. Mas aqui parece-me bastante simples. Nos primeiros 7 versículos nós temos a primeira estrofe, onde nós vemos o louvor por aquilo que Deus fez no passado. Do versículo 1 até ao versículo 7. Do versículo 8 até ao versículo 12, nós temos a segunda estrofe. O louvor por aquilo que Deus fará no futuro. E termina, tal como termina o Salmo 20, com uma oração final. Uma oração de louvor. Uma doxologia do salmista. Parece-me esta uma estrutura simples que vemos claramente aqui nesta poesia. Um salmo dividido em 2 estrofes, com uma oração e um clamor final à adoração a Deus e à celebração da vitória e louvor para Deus, para todo o sempre. Primeiro, vamos olhar para a primeira estrofe. Do versículo 1 ao 7, então, o louvor, Davi louva a Deus por aquilo que Deus fez. Do versículo 1 ao 7. Repara, ele começa o cântico da seguinte forma. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu repara que neste salmo pode Deus estar a falar, pode Davi ter escrito com a perspectiva do povo que está a dizer estas palavras, olhando para o rei Davi, ou pode ter escrito aquilo que eu creio, este cântico na terceira pessoa. Está bem? É uma arte, é uma poesia, por isso está a escrever na terceira pessoa. E reparem que ele justifica, apresenta-nos a razão do seu louvor a Deus. Deste cântico de vitória que está aqui, deste hino de vitória. E é muito simples. Davi está cheio de alegria. Davi está muito alegre. Agora, qual a razão da sua alegria? A razão da sua alegria é o próprio Senhor. A razão da sua alegria não é tanto a vitória que obteve no campo de batalha. A razão da sua alegria não é tanto os dons que recebeu, os presentes que recebeu de Deus. A razão da sua alegria é a fonte de todas as coisas, a fonte de todos os dons. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor. E sobretudo, como se manifestou o Senhor para com ele e para com o povo de Israel. Como um guerreiro poderoso que Yeshua, que salva, que deu salvação ao seu povo. Agora, porquê é que eu falei em hebraico essa palavra salvação? Porque talvez tu podes identificar esta palavra em hebraico com um nome bastante conhecido em toda a Bíblia. O nome Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. O nome de Jesus em hebraico. Esse nome significa salvação. E esta palavra no hebraico que aparece aqui, e como exulta com a tua salvação. Deus é um Deus poderoso para salvar o seu povo. Interessante que Davi se alegra na salvação de Deus, obviamente aqui, naquela que foi imediata, no campo da batalha, que lhes deu grande livramento e vitória. Mas também, não pensemos apenas numa salvação corriqueira do dia a dia, de apenas uma batalha. Que essa é uma salvação que acontece. Deus é por nós todos os dias, em todas as coisas. Nos dá vitória sobre doenças, nos dá vitória e resoluções para acidentes, nos protege de ladrões, de ameaças, de segurança, de várias coisas no dia a dia. Mas não é tanto este foco que nós devemos ter nestas coisas, mas também para onde aponta a nossa verdadeira e derradeira salvação de todas as coisas, que é a nossa salvação eterna. E aponta para o nosso Salvador eterno, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão da nossa alegria. Jesus Cristo deve ser a razão da nossa confiança. Reparem que Davi celebra e está alegre e louva a Deus e celebra a vitória, não confiando nos seus carros,
Não no seu armamento, no número de soldados, nem no seu... Ele era um experiente rei. Ele era um grande estratega militar. Ele obteve grandes vitórias. Reparem que não foi ele que derrotou Golias logo. Ainda não era rei. Não é? Ainda não estava governando sobre Israel. Não tinha sido reconhecido como rei pelo povo. Então ele era alguém que era corajoso. Era um homem forte, valente. Era experiente, estratega no campo da batalha. Era um corajoso guerreiro, um bom militar, mas a sua confiança não residia em si mesmo, mas sim no poder de Deus. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. É na tua força, não na minha força. E esta é uma das grandes lições de Davi para nós. Onde está a nossa confiança? Quando tudo vai bem é fácil. Não é? Quando tudo vai mal, onde está a nossa confiança? Para onde corremos primeiro? Como é que nós vivemos? Individuais, autossuficientes, não pedimos conselho a ninguém. Isso não é sinal de maturidade. É sinal de imaturidade e de fraqueza. É sinal de arrogância e de orgulho. Quando vivemos as nossas vidas em autossuficiência e não dependemos do Senhor e dos recursos da graça do Senhor que nos deu. Davi não confiava em si mesmo. A sua confiança, a sua alegria, estava na força, no poder de Deus. Que nós possamos aprender e sermos mais como Davi. Abandonarmos mais cada vez mais a nossa autossuficiência. E podemos abraçar cada vez mais a nossa suficiência em Deus. Porque dele dependemos todas as coisas. E somente por Ele e pelo seu favor é que poderemos realizar todas as coisas. E o que dizer isto em relação à salvação, não é? Tocando este ponto, da nossa salvação eterna. É impossível por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias boas obras de justiça, sermos salvos, reconciliados com Deus, sermos tidos justos. Tu podes ser como os muçulmanos que oram 5 vezes ao dia, disso nada serve. Porque o que dependemos para a nossa salvação, que Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, para termos vida, só dependemos do poder de Deus, da força de Deus, para a nossa salvação. Por isso é que a nossa alegria na vida cristã não deve estar em nós, na nossa força, méritos, nem a nossa confiança. Deve estar em Deus unicamente e no seu poder, tal como era Davi consciente com o mesmo. Repara que agora, depois de nos apresentar a razão da sua alegria, é Deus, a sua confiança em Deus, no poder de Deus, na salvação de Deus, Ele vai nos dar motivos específicos daquilo que Deus fez, que o fez cantar este cântico, escrever esta oração de vitória, da ação de graças. Versículo 2. Primeiro, Davi celebra o facto que Deus respondeu, louva a Deus, por ter respondido às suas orações. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, versículo 2. E não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Era a oração do rei de Davi, a oração do povo pela vitória. E no Salmo 20 vemos o povo a pedir que o rei vença, porque era o cabeça, e o rei vencer naquele tempo era vencer todo o povo. E Davi dá graças a Deus, porque Deus respondeu às suas orações e às orações do seu povo. Ele tem prazer em satisfazer o desejo dos nossos corações. Deus tem prazer em responder às nossas orações. Às orações daqueles que são seu povo. Daqueles que são seus filhos. Ele tem prazer. Às vezes parece que olhamos para Deus como um Deus forreta. Um Deus pão duro, mesquinho, mão de vaca. Ele tem mesmo prazer de satisfazer os desejos do nosso coração e de responder às nossas orações. Há tantas promessas sobre a oração que não temos tempo de olhar para elas, nem na sua profundidade. Mas relembremos-nos das mais básicas novamente.
que nos exorta e nos convoca, o povo de Deus, a orar, com esperança e confiança que Deus responderá às nossas orações. E irá satisfazer os nossos desejos, não talvez no nosso tempo, não da forma como nós queremos, mas será ainda melhor para nós. Será ainda melhor para nós, no tempo de Deus e da forma que Deus queira. Reparem, promessas como temos nas Escrituras, muito pode, pela sua eficácia, pelo seu poder, a súplica do justo. Muito pode. Muito pode. Estás convencido mesmo? Não teremos muitas melhorias nas nossas vidas. Não teremos muitas melhorias nas nossas famílias. Não teremos muitas melhorias na nossa igreja, se não cremos nisto, no poder da oração, que Deus tem prazer em responder ao seu povo. E que essa confiança nos faça dedicar-nos mais a orar. A todos nós. A todos nós. Com esta confiança que Davi descreve aqui, não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Reparem, não foi apenas uma súplica. Foram as súplicas. Isto nos convida também. Não sabemos se a resposta, parece-me a mim, lendo o texto, o Salmo, que a resposta foi imediata ao Salmo 20, às orações. Que foi imediata. Mas o que sabemos é que, na verdade, fala de súplicas. Isso nos aponta para persistir na oração. Nós também devemos confiar em Deus e suplicar até que Ele nos responda. E confia que assim será. Confia que assim será. Se Ele ouviu as orações de Davi, se Ele ouviu as orações do povo de Israel, quanto mais não ouvirá as nossas orações como filhos de Deus e como igreja de Cristo. Quanto mais. Reparem, se Ele ouviu as orações de Davi, quanto mais não vai ouvir as orações de Jesus Cristo, que ora pela sua igreja, por nós. Quanto mais, se Ele foi favorável ao povo de Israel, quanto mais não será favorável ao seu povo, a igreja, a qual Ele redimiu com o seu precioso sangue. E acompanhem, por favor, a ver várias coisas que Jesus Cristo orou por nós e continua a orar por nós. E que devemos ter confiança que Ele responderá a cada uma destas orações de Jesus Cristo, porque é maior do que Davi. É o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João 17, por favor. Reparem a oração aqui de Jesus Cristo, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos. E ora aqui não apenas pelos 12, mas ora aqui por aqueles que também iriam crer. Ora por nós. Aqui em João capítulo 17. E reparem o que Jesus pede por nós e está a interceder por nós. E nós devemos ter a confiança que Deus ouve as orações de Jesus Cristo e responderá às orações de Jesus Cristo. Se respondeu a Davi, quanto mais ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do maligno, do mal. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23 a 25. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu,
Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Aqui apenas alguns motivos de oração de Jesus Cristo por nós, que Ele está a cumprir, que Deus está a responder. Por isso a igreja é a coisa mais gloriosa à face da terra. E a única que tem a certeza de triunfo e celebração da vitória final, independentemente do que aconteça. Até nesta nação, logo à noite, nós podemos descansar. Independentemente se amanhã, como ontem houve, não sei se vocês ouviram, um forte estrondo, um trovão, não é? Agitou até os vidros lá em casa. Eu assustei-me. E a minha filha, eu não sei porquê, ela pensou nisso, mas a Laura veio assustada, veio a chorar e tudo, porque eu estava no escritório. Ela veio a chorar. O escritório, que é o quarto do Paulo e o quarto do Filipe, é tudo, tá bom? Eu estava lá. Ela veio ter comigo a chorar, a abraçar-me, abriu a porta, nem esperou que eu desse autorização para abrir a porta, entrou logo derrompante. E ela a dizer, pai, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei porquê, muitas, talvez, notícias, ouvir conversas do pai e da mãe, algumas coisas desse género. Mas mesmo que isso aconteça amanhã, mesmo que comece a Terceira Guerra Mundial, nós podemos estar seguros que o único povo que irá triunfar e está seguro é a igreja, é o povo de Jesus Cristo. Jesus Cristo está a orar e a interceder por nós. Hebreus 7, 25, não tem que abrir, mas diz isso mesmo. Reparem, sobre Jesus Cristo, o autor aos Hebreus diz o seguinte: vivendo sempre para interceder por eles. Uau! Mesmo quando tu não oras, mesmo quando talvez passa o dia e te esqueces de orar, Jesus Cristo está a orar por ti, sempre. Sempre vivendo para interceder por nós. Que maravilhosa esperança nós temos. E Deus não rejeitará as orações de Cristo. E Deus não rejeitará também as nossas orações, porque estamos em Jesus Cristo, no cabeça, e somos o seu corpo. O nosso Rei Celestial já nos precedeu e agora está intercedendo pela igreja, por nós. Por isso oremos com confiança que seremos ouvidos. E seguimos, que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, ainda com maior confiança para orarmos, que seremos ouvidos. Ainda muito mais temos essa esperança do que Davi e o povo de Israel tinha, porque estamos em Jesus Cristo. Ele também agradece no versículo 3 pelas suas bênçãos, graciosas dádivas. Voltando ali ao Salmo 21. Pois o supres das bênçãos de bondade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Então ele ora de maneira geral por todas as graciosas dádivas presentes que recebe de Deus. Davi alegra-se aqui na providência de Deus na sua vida. Interessante, não faz olhando somente para o passado, mas está a falar desta providência no presente. Não é que supres. A sua provisão para connosco é contínua e abundante. Ele é generoso para connosco. Essas bênçãos sobre as nossas vidas são as coisas excelentes que Ele tem para nós, que vão além até daquilo que muitas vezes nós esperamos ou pedimos. E aqui o rei Davi destaca isto mesmo. Essas bênçãos que iam além até da vitória que ele pediu para o campo de batalha. Foram além disso. E este é o sentido que ele supre tudo aquilo que nós necessitamos. Davi se alegra na providência de Deus, na riqueza das bênçãos da sua bondade. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós de maneira contínua e abundante. Alegremos-nos no nosso Deus, na sua providência para connosco, e tenhamos essa confiança. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Coroa, vocês sabem, até aos dias de hoje é um símbolo de realeza. Davi está aqui a reconhecer que ele foi colocado como rei por Deus, não por vontade própria, não por vontade do povo. O mesmo é em relação a Jesus Cristo. Lembrem-se? Este salmo aponta para alguém que vai além de Davi também. Ele é o rei, coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E ele foi coroado pelo próprio Deus, não pelos homens. Aliás, o seu reino não é aqui deste mundo. É o reino celestial. O reino de Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos coroar a Jesus como rei. Há uma música que é a música Te Coroamos, escrita, o autor é Heber Marques, que na altura, quando escreveu esta música, pertencia à igreja de CCLX. Te coroamos. Nós não somos ninguém para coroar Jesus Cristo. É Deus. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já é Rei. Filipenses 2, 9 a 11 diz o seguinte: por isso Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, e para que todos proclamem para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está sobre tudo e todos. Por isso nós podemos ter confiança na sua provisão. Por isso podemos estar confiados no seu poder, na sua autoridade. Por isso devemos temer mais a Ele e não aos homens, ou aquilo que os homens nos possam fazer. Por isso este cântico de vitória, centrado em Deus. Também no versículo 4, louva a Deus por ter preservado a sua vida. Reparem, Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo o sempre. É interessante. Davi louva a Deus por ter preservado a sua vida no campo de batalha. Mas reparem o que diz aqui no final do versículo 4 também. Louva a Deus por lhe ter dado longevidade para todo o sempre. Para todo o sempre? Está bem, Davi, que tu morreste farto de dias. Mas não é para todo o sempre. Nem nenhum homem pode viver para todo o sempre. E agora vocês veem que este salmo aponta para alguém que vai além de Davi. Para o descendente de Davi. Naquela altura, o rei era visto como aquele que continuava vivendo por meio dos seus descendentes. Esta longevidade para todo o sempre também nos aponta para o versículo 6. Reparem o que diz deste salmo. A bênção para sempre, pois o puseste por bênção para sempre. E isto, na verdade, são expressões que nos fazem lembrar da aliança de Deus com Davi, que se cumpriu definitivamente em Jesus Cristo, o filho de Davi, o descendente de Davi, Jesus Cristo. Ele é o único rei escolhido para reinar para todo o sempre. Ele é o único eterno. E por estar em Jesus Cristo, Davi, ele também pode afirmar estas palavras e agradecer pela vida eterna. Por isso nós também podemos, como Davi, cantar este mesmo cântico de vitória, na esperança que nós temos que o sepulcro não nos irá reter, que a morte não é o fim. E para quem está no descendente de Davi, em Jesus Cristo, terá vida eterna para todo o sempre. Longevidade para todo o sempre. Que esperança maravilhosa e grandiosa nós temos, que vai além do sepulcro, vai além desta vida. Versículo 5, Davi agradece por Deus o ter honrado grandemente. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. O que Davi está a dizer é que a vitória no campo de batalha resultou em maior prestígio, reconhecimento, honra e glória para Davi. Claro, os reis obtinham a sua glória pelos triunfos no campo da batalha. Mas Davi e o povo de Israel se alegravam em Deus, na assistência divina que lhes concedeu. Não se esqueciam que foi Deus quem lhes concedeu a vitória. Grande lhe é a glória da tua salvação. E a glória da salvação, quem era Deus, do favor de Deus, da ajuda de Deus ser por Ele, por eles, é que era suficiente para Davi louvar ao Senhor. Não o ouro, não os soldados, não o armamento, não a coroa, não o palácio. A glória de Davi estava em Deus. Grande lhe é a glória da tua salvação, Deus. Em Deus e aquilo que Deus tinha feito por ele. A nossa maior honra
A nossa maior glória nesta vida, sabem qual é? É a mesma de Davi. É Deus ser por nós. É Deus ser por nós, pelo seu povo, pelos seus filhos. Romanos 8:31, lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa maior honra e glória, força, confiança, tesouro, é Deus ser por nós. Por isso também cantemos este cântico de celebração de vitória. Os judeus, pensemos agora em Jesus Cristo, aquele que nos fez mais do que vencedores, aquele que a morte não pôde reter. Aliás, os judeus tentaram, os soldados romanos, a cruz, os pregos, os demónios, o sepulcro, nada nem ninguém pôde reter Jesus Cristo. Deus o levantou dos mortos e assim o coroou de glória e honra pelos séculos dos séculos. O cordeiro emudecido na cruz foi levantado como um leão rugente. E é nele que está a nossa glória. É nele que está a nossa honra. É nele que está a nossa salvação e a nossa esperança. Somente nele. Versículo 6. Ele também agradece o Senhor por o ter colocado como bênção para sempre, pela alegria da sua presença. É isso que diz o versículo 6. Ou seja, aqui nas palavras de Davi, neste salmo, ele próprio reconhecia que era um canal de bênção para o seu povo. Porque por meio dele, o seu povo era protegido, o seu povo recebia prosperidade, por meio dele fluíam benefícios materiais e espirituais para o povo de Israel. A nossa ideia hoje em dia no mundo ocidental é muito individualista, não é? Nós não temos um pensamento comunitário, temos um pensamento primeiro individual. É diferente esse entendimento no mundo oriental. O pensamento é comunitário. Nós não temos este pensamento muito individualista. Reparem que isto até se pode ver com as altas taxas de abstenção nas eleições. Porque muitos nem se preocupam em ir votar. Eu não tenho nada a ver com isso, isso não é nada comigo. Para mim tanto faz quem ganha ou quem perca. Para mim tanto faz, nem vou votar, nem... Qualquer um serve. Este pensamento individualista e não até de ver o bem da comunidade, do povo. Mas deixa-me dizer-te que há algo que este versículo nos ensina. Reparem, Davi era um instrumento de bênção para o povo como rei. E também foi um instrumento de disciplina para o povo como rei. Nós sabemos a história de Davi. Davi era tanto de bênção e em certos momentos também de maldição. Então, pensemos, quem for o cabeça desta nação, a partir de amanhã, irá afetar todos nós nos próximos 4 anos. Irá afetar todos nós. Todos nós. E o juízo de Deus pode vir sobre esta nação somente por causa do seu cabeça, do seu rei. O juízo de Deus pode vir sobre toda esta nação. Pensemos também quem é o nosso cabeça na igreja, Jesus Cristo. E pensemos isso com esperança. No reino dos homens, não temos motivo para ter esperança. Mas no reino de Deus, nós temos um cabeça, um rei perfeito, Jesus Cristo. E que a nossa alegria, independentemente do que aconteça, também está assegurada para todo o sempre. Que todas as promessas de Deus para nós, elas serão cumpridas em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. E que nele recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais. Por isso cantemos este cântico de vitória, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu pastor, o meu cabeça, o nosso é Jesus Cristo e não César. E não César. Versículo 7 eu creio que é o versículo-chave de todo o Salmo. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará.
Aqui temos o resumo de tudo aquilo que Davi quer transmitir-nos e convidar-nos a confiar em Deus, a descansar no poder de Deus. E que pela sua misericórdia nós nunca seremos abalados, destruídos. A sua confiança não estava nele, estava no Altíssimo. Esta palavra Altíssimo, aquele que está o mais alto, aquele que é transcendente, aquele que está sobre todos e tudo. A sua confiança estava que sim, que este que é transcendente, o soberano, mas é um soberano misericordioso. É um soberano misericordioso para connosco. E pela sua misericórdia, nós não seremos destruídos. Realmente a misericórdia não é apenas uma disposição de Deus. É uma ação de Deus contínua para connosco, em nos dar o que não merecemos. Pensaste isso esta manhã? Eu me levantei a pensar, como acontece em muitos dias, na maioria dos dias até, em que eu me levanto e acordo a pensar, eu não mereço estar vivo. Deus me podia ter destruído esta noite. Poderia ter tido o mesmo destino que teve o meu pai. Se deitou, teve um infarto fulminante, nunca mais acordou. Se eu estou vivo, é pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia. E é a misericórdia que me dá hoje para viver para Ele e agradá-lo. E eu quero viver da melhor maneira e agradá-lo da melhor forma possível. Nós devemos ter a nossa confiança no Senhor e a confiança na sua misericórdia para connosco. Nós merecemos destruição uma vez atrás outra. Mas Deus renova as suas misericórdias todas as manhãs para connosco, por meio de Jesus Cristo. E o fará até ao último suspiro das nossas vidas. E querem saber algo? Até além do sepulcro. O que receberemos e celebraremos e cantaremos de vitória é misericórdia. É misericórdia. A segunda estrofe está do versículo 8 a 12. O louvor por aquilo que Deus fará. E aqui é bem simples a mensagem. Aquilo que Deus fará no futuro. Primeiro, no versículo 8, Deus alcançará todos os seus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Davi não viu isso acontecer plenamente e totalmente nos seus dias. Mas ele tem essa esperança em Deus, no juízo de Deus final. Futuro, derradeiro, sobre os seus inimigos e inimigos do povo de Deus. Olhando para aqueles que estão aqui, também é uma mensagem pessoal para ti. Talvez seja. Eu não conheço os corações aqui presentes. Eu não sei quem é amigo de Deus por estar em Jesus Cristo. Ou quem não é amigo de Deus e na verdade é inimigo de Deus. Porque só há estas duas condições. Ou amigo de Deus ou inimigo de Deus. E eu não sei quem está aqui que é inimigo de Deus. Ou seja, inimigo de Deus. Mas Deus sabe e não te poderás esconder dele. Esta é a mensagem para ti. Deus sabe e não te vais poder esconder dele. Podes esconder-te até detrás de uma família piedosa. Podes até tentar te esconder-te e conseguir detrás de uma formação teológica. Podes também esconder-te detrás de uma face sorridente. Talvez te esconder com algum cargo na igreja, algum ministério. Mas deixa-me dizer-te, não irás poder esconder de Deus. Ele alcançará todos os seus inimigos. Não há meio termo. Ou pertences a Deus, ou estás contra Deus. Ou és do divino, ou do maligno. Ou estás em sujeição a Cristo, ou estás em sujeição ao diabo. Essa é uma mensagem que eu sei que são más notícias, mas é uma advertência muito séria para que tu te possas te arrepender e voltar-te para Deus de todo o teu coração. Confiado na sua misericórdia. Porque o versículo 9, se não o fizeres, repara o que vai acontecer. E Davi louva a Deus por isso. Deus derramará a sua ira sobre todos os seus inimigos. Tu os tornarás, versículo 9, tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Que imagem muito vívida para nós. Ilustrativa. E simbólica. De algo que ocorreu literalmente até com Sodoma e Gomorra. Foi destruída pelo fogo. E o fogo e enxofre na Bíblia é um dos símbolos bíblicos
de julgamento da ira de Deus. Do julgamento de Deus e da ira de Deus que será derramada sobre todos os seus inimigos. E a mensagem clara aqui é de uma advertência urgente. Os ímpios serão destruídos como combustível numa fornalha. Serão destruídos. Por isso arrepende-te. Porque versículo 10 reforça que Deus destruirá até a descendência dos seus inimigos. Sabem qual era um dos maiores desastres na cultura do Médio Oriente, na cultura de Davi, e hoje em dia também? Um dos maiores desastres que podia sobrevir no Antigo Oriente e na cultura oriental era a destruição da posteridade, dos descendentes, dos filhos. Porque desse modo se apagava o nome da terra. E era uma maldição. E ainda hoje é considerado no mundo oriental uma maldição. Agora, Deus lançou essa destruição no passado. Nós temos exemplos disso. No dilúvio, em Sodoma e Gomorra, os grandes impérios que foram destruídos e consumidos pelo fogo. E isto tudo aponta para um juízo final em que a ira de Deus será derramada e irá destruir finalmente os seus inimigos. E os seus descendentes até. Agora, não penses com isto que há uma maldição hereditária que tu estás condenado durante toda a tua vida aos teus filhos e netos se recebeste um mal olhado, uma maldição sobre ti. Porque todos aqueles que estão em Jesus Cristo, podes descansar. Todos os que estão em Jesus Cristo, não há maldição sobre ele. Ele carregou na cruz todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. Não te preocupes com os maus olhados. Não te preocupes se tem um bonequinho para perfurar lá na casa. Deixa-os ter. Jesus Cristo já carregou tudo. Todas as maldições e pecados. Mas aqueles que não estão em Jesus Cristo, maldição. Estão debaixo de maldição. E um dia serão engolidos. A ira de Deus que foi derramada sobre Jesus Cristo, que fez Jesus Cristo clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Um dia será derramada por aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que pertencem ao maligno, que estão debaixo da sua influência, que são ímpios. Um dia a ira de Deus será derramada sobre eles. Isso é uma mensagem de grande urgência e advertência para todos nós. E de grande consolo para aqueles que estão seguros em Jesus Cristo. Que a ira de Deus que era para nós, Jesus Cristo recebeu no nosso lugar e nosso favor. Por isso cantemos com vitória, tal como Davi, neste cântico. É o cântico de vitória, por causa do Rei Perfeito. Terminamos, porque estamos a chegar ao fim, versículo 11 e 12. Davi louva a Deus por aquilo que Deus fará no futuro de frustrar as intenções e planos malignos dos seus inimigos. E dos seus inimigos é dos inimigos também do povo de Deus. Reparem, é muito interessante aqui. Os homens não são julgados apenas pelas suas ações, mas também pelas suas motivações e intenções de coração. Versículo 11. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Repare, eles não fizeram o mal, estão apenas a planear o mal. Intrigas. Os homens não são condenados apenas por ações. O problema principal é o nosso coração contaminado. As nossas motivações, intenções, desejos internos, eles são vistos por Deus e são condenados por Deus. Hoje, ali na classe dos Fundamentos da Fé, nós falávamos sobre isto mesmo. Não é só, como nós ouvimos muitos na rua, nós estamos a compartilhar a mensagem do Evangelho, fazemos perguntas para tentar ter um diálogo com a pessoa e perguntamos, se tu morreres hoje, para onde é que tu vais? Eu vou para o céu. Ah, sim. Porquê? Porque eu sou uma boa pessoa. E porquê é que tu és uma boa pessoa? Ah, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, nunca enganei a minha esposa. Olha as palavras de Jesus Cristo para os fariseus, que por fora faziam tudo certinho. Eram como os muçulmanos, e as demais religiões, e como muitos de nós, às vezes, nós praticamos e temos o nosso coração inclinado a fazer boas obras, orar 5 vezes ao dia. E a palavra de Jesus, qual foi?
Se tu odiares no teu coração o teu irmão ou a tua irmã, tu já o mataste, te tornaste um homicida. Somente por odiares no teu coração o teu irmão ou a tua irmã. Se tu olhares para uma mulher que não é tua e a desejaste no seu coração, já adulteraste. Deus irá julgar não apenas as ações, mas irá julgar as intenções e os planos malignos dos seus inimigos e frustrá-los também. Frustrá-los. E como resultado final, reparem versículo 12, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. A ideia é que Deus está com o arco e segurando o arco. Eu não sei se já tiveste esta experiência, mas talvez tu és mais forte do que eu, mas eu já tentei puxar um arco e aquilo, não sei, deve durar menos de um segundo, que eu aguento, já começa a tremer a mão. Essa é a ideia de juízo iminente de Deus sobre os ímpios. E o resultado é que os inimigos vão voltar as costas e fugir quando se defrontarem com as armas de Deus, quando Deus os julgar. São oportunas as palavras de Charles Spurgeon, este famoso pastor britânico, o príncipe dos pregadores, como foi conhecido. Quando hoje lemos as ameaças arrogantes dos inimigos do Evangelho, podemos ter a certeza de que eles não prevalecerão. A serpente pode se elevar, assobiar, não é? Aquele barulho que faz a serpente. Mas a cabeça será esmagada. O leão pode atacar, mas não abaterá. O Senhor irá preservar o seu povo até ao fim, a sua igreja. Nós podemos estar descansados. Talvez há aqui alguém que foi vítima dos pecados mais atrozes. Talvez não vivemos num contexto de perseguição, por isso não se aplica tanto a nós, mas talvez se aplique a ti que foste abusada sexualmente. Abusado sexualmente. E aquele que o fez continua livre. Que ninguém sabe e tu tens mantido em silêncio sobre o mesmo. Primeiro, eu te animo a poderes falar e buscar ajuda. E denunciar. Segundo, se já não é possível a justiça nesta terra, eu tenho uma mensagem de consolo de Deus para ti. A justiça, na eternidade, ninguém escapará. Ninguém escapará. E será pior. Será pior. Deus fará justiça por ti. Deus fará justiça por ti. Talvez os teus pais não fizeram. Talvez ninguém fez. Deus fará justiça por ti. Deus fará um dia justiça por ti. E terminamos, versículo 13, com uma doxologia, uma oração final de louvor a Deus. E um convite para todos nós, louvarmos o poder de Deus. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. A mensagem é simples. Louvemos a Deus confiantemente por causa do seu poder. O seu poder para salvar o seu povo e o seu poder para destruir os seus inimigos. Essa mensagem é cântico de vitória para nós, de celebração, de louvor. Que confiemos no seu poder e na sua misericórdia que nos irá acompanhar até ao último suspiro das nossas vidas. Que cantemos porque a nossa vitória final já está garantida. Não me importa, na verdade, aquilo que irá acontecer amanhã. Uma coisa eu estou seguro, que a nossa vitória final está garantida em Jesus Cristo. Somos mais que vencedores. Os inimigos de Deus já foram todos eles derrotados. Falta apenas a consumação dessa derrota do pecado, da morte, do mundo, do diabo. Louvemos hoje. Cantemos este último cântico com força de coração, com alegria, pensando em Jesus Cristo, em quem Ele é e no seu grande poder para nos salvar e para fazer justiça. Celebremos Ele, porque sabem uma coisa? É isso que nós iremos fazer por toda uma eternidade. Louvar e celebrar o grande Rei, Jesus Cristo, e a grande vitória que nos concedeu. Para ti que estás aqui, ou talvez alguém que esteja a assistir a esta mensagem, se ainda não te rendeste a Jesus Cristo,
se ainda não confessaste a Ele e o abraçaste como teu Senhor e Salvador, há uma advertência aqui urgente para ti neste salmo. Não te demores em arrepender-te dos teus pecados e em entregar a tua vida a Ele e em confiar nele como teu Senhor e Salvador, porque o Rei dos Reis virá um dia em glória e esse dia pode ser hoje mesmo. Hoje mesmo. Não te deites esta noite. Não te deites esta noite sem estar seguro da tua salvação, porque podes vir a acordar no inferno. Não queiras, não digas para ti mesmo, jovem, que queres aproveitar a vida, ou lá o que tu entendes com aproveitar a vida, porque podes desperdiçar toda a tua eternidade. Abraça hoje o Rei Yeshua, Jesus. Abraça hoje a salvação que Ele oferece, porque Ele é o único que te pode salvar. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua graça e misericórdia para conosco, que nos faz também encher os nossos corações de louvor, as Tuas grandes bênçãos, as bênçãos de salvação e as muitas bênçãos da Tua bondade, Senhor, que David descreve aqui algumas que também são as nossas próprias bênçãos, a nossa própria experiência, realidade, Senhor. Por isso, Pai, que sejamos um povo que vive para adorar-te, que confia em Ti, no Teu poder, na Tua misericórdia, que se alegra, Senhor, e Te louva, Pai. Que sejamos verdadeiramente adoradores de todo o nosso coração, porque temos um grande Salvador. E, Senhor, uma maravilhosa salvação, Senhor. Que essa possa ser a esperança de cada coração e alma aqui presente, de ter o Rei dos Reis, Jesus, como seu Senhor e seu Salvador. Amém.